Olá e bem-vindos a todos! A queda de braço é um esporte praticado com mais frequência entre amigos e consiste em determinar qual dos dois participantes é mais forte. E, como qualquer outro esporte, a queda de braço exige experiência e muito treinamento diário. Mas você sabia que hoje existem profissionais nessa atividade? Provavelmente não. Hoje, portanto, você descobrirá a origem da queda de braço, as regras que governam esse esporte e, acima de tudo, descobrirão a vida e o treinamento dos dois campeões Alex e Alexander Topral, que nunca deixaram de fascinar com sua força extraordinária. Gostariam de conhecer esses jovens que ninguém consegue bater no pulso? Então fiquem à vontade. Aqui estão. As origens da queda de braço. A queda de braço é uma prática que está longe de nascer ontem. Os primeiros vestígios dessa atividade remontam ao 2º milênio antes de Cristo. De fato, uma pintura encontrada em uma tumba egípcia é uma representação bastante clara dessa prática, que parecia ocupar um lugar importante na sociedade. Depois de cruzar as eras, a queda de braço foi mais tarde encontrada na Terra do Sol Nascente, onde se desenvolveu amplamente a partir de 1793. Conhecida no Japão como de mãos dadas, essa prática pretendia trabalhar a força de cada combatente para se preparar melhor para a guerra. E por uma boa razão. Quanto mais forte o antebraço, mais forte a cadeia muscular do braço. Portanto, o objetivo era ter um braço firme o suficiente para lidar melhor com uma espada ou sabre. Também se supunha que uma pessoa pudesse derrotar um oponente em uma queda de braço, provavelmente poderia vencê-lo em uma luta de espadas. No entanto, alguns historiadores oferecem outras versões das origens da queda de braço como esporte. Eles acreditam, e não sem razão, que o esporte realmente não nasceu até o século XIX, entre os índios americanos. Descoberto por colonos nas fronteiras do Novo Mundo, este jogo foi, de fato, rejeitado em uma versão permanente e visivelmente mais divertido. Essa forma de queda de braço, que tinha que ser jogada com braços e pernas amarrados, consistia em derrubar o oponente. Muito original, não é? Ainda assim, o esporte não se tornou popular até meados do século XX nos Estados Unidos, quando pequenas competições foram realizadas entre os fãs. De fato, foi em 1977 que a queda de braço foi oficialmente reconhecida como atividade esportiva. E foi somente em 2001 que ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo de Zloty Tour, uma competição de alto nível em que todos os anos quase 200 participantes de 6 continentes competem entre si. Queda de braço, um esporte real. Como resultado, a queda de braço, muito mais que um desafio entre amigos, é um esporte verdadeiramente competitivo há vários anos. Além disso, agora existem vários campeonatos na França e no resto do mundo. Todos eles são governados pela Federação Mundial de Combate a Armas. Atualmente, cada vez mais países aderem ao WAF todos os anos. Em 2018, a Federação Mundial terá 81 países em todo o mundo. No entanto, os praticantes de queda de braço, chamados lutadores de braço, são bastante discretos na França, ao contrário da Rússia ou dos Estados Unidos, onde é um esporte muito popular. Melhor ainda, é a disciplina mais popular nos países da Europa Oriental. Além disso, na Suécia, as crianças são introduzidas na escola, o que é realmente incrível. Além disso, sabe-se que esse esporte, tão complexo quanto fascinante, é para todos, homens, mulheres, jovens, idosos e veteranos. Praticado com os braços direito e esquerdo, a queda de braço pode ser representada com todos os tamanhos e morfotipos. Existem também categorias de peso, faixa etária e esportes de mão. As regras da queda de braço. Como qualquer esporte, a queda de braço é governada por regras precisas e praticada em uma mesa aprovada pela Federação Mundial de Queda de Braço. De fato, o confronto é realizado em uma mesa de regulação de 102 centímetros, composta por várias áreas, 2 almofadas destinadas a colocar o cotovelo, 2 alças seguradas pela mão que não luta e 2 áreas laterais. No entanto, todos esses elementos não existem por acaso. Eles foram projetados de forma a reduzir o máximo o risco de ferimentos. Mas isso não é tudo. Para um começo justo, os oponentes devem ter uma posição específica antes do início da partida. As mãos devem estar no centro da mesa. A articulação do polegar deve estar visível, os pulsos devem estar retos e os ombros devem estar paralelos à mesa. Se o árbitro julgar que a posição não está correta, ele pode decidir colocar as mãos ele mesmo. Uma vez que a posição está correta, o árbitro inicia. É aqui que tudo se resume aos oponentes. No entanto, eles ainda estarão sujeitos a várias regras, pois não poderão levantar o cotovelo da almofada, levantar-se ou até soltar a alça, pois isso seria uma falha. Se isso acontecer, o árbitro será forçado a parar o jogo para recomeçar. E se o mesmo competidor cometer outra falta, o árbitro amarrará as mãos do oponente com uma tira antes de reiniciar a partida.
Antes de continuar este vídeo, esta é a pergunta do dia. Qual competidor profissional de queda de braço é considerado o melhor de todos os tempos? Opção A, John Brzenk. Opção B, Jack Dempsey. Opção C, Gennady Golovkin. Escreva a resposta correta nos comentários e veremos no final do vídeo se você estava certo. A vida de Alex e Alexander Topral. Portanto, esse esporte conseguiu se desenvolver a tal ponto que hoje existem verdadeiros campeões do wrestling. A prova está nos irmãos Alex e Alexander Topral. Eles se tornaram verdadeiras estrelas em todo o mundo. Graças à sua incrível capacidade de vencer todas as lutas, esses jovens ocupam um lugar muito importante nesse esporte. Por que é isso? Bem, aqui está o motivo. Alex e Alexander Beziazikov, mais conhecidos como Topral, são russos que moram em Nova York, Estados Unidos. Eles pegaram emprestado o nome Topral porque se referem simplesmente à queda de braço. De fato, o Topral é uma das 3 técnicas mais usadas para vencer uma luta de wrestling. Consiste em puxar a mão do oponente em sua direção, usando a força de pronação para abrir os dedos e o pulso. As outras 2 técnicas são gancho e a prensa. O primeiro usa a flexão palmar para prender a mão do oponente, e a segunda técnica é esmagar o pulso do oponente usando a força de supinação e o tríceps. Sem surpresa, Alex e Alexander usam a técnica Topral com muita frequência para ganhar a maioria de suas vitórias. Apaixonados, os 2 irmãos fazem de tudo para se tornarem campeões mundiais de um dia de luta livre. E eles poderiam fazer isso. De fato, de acordo com os vídeos postados em seu canal no YouTube, intitulados TV Arm Wrestling, Alex e Alexander são quase imbatíveis. Alexander, agora com 20 anos, não parece, à primeira vista, ter muita experiência em queda de braço. De óculos e, mais frequentemente, de boné e camiseta, Alexander parece um jovem estudante. E, no entanto, ele também é um verdadeiro campeão na queda de braço na categoria Júnior. Isso não é uma surpresa para quem enfrenta na rua. De fato, Alexander e seu irmão tendem a montar uma mesa de queda de braço com bastante frequência para enfrentar os transeuntes. Por exemplo, em um vídeo postado em sua rede, Alexander pode ser visto em pé na Union Square, Nova York, segurando um pedaço de papel que diz: "Bata-me na queda de braço e você receberá $10. Logo, várias pessoas queriam experimentar, mas eles não tinham ideia de que Alexander era imbatível. E sim, infelizmente para eles, o jovem era sempre vitorioso, mesmo que não tivesse músculos muito grandes. A razão? Bem, a queda de braço não é um esporte que testa força. Longe disso. Para vencer uma partida, você deve ter técnica e, acima de tudo, boa velocidade. Força é a última coisa, em apoio. Como resultado, o jovem derrotou seus oponentes com notável facilidade e em tempo recorde. Geralmente 1 ou 2 segundos é suficiente para ele. Alexander é realmente incrível, especialmente porque essa atividade esportiva parece diverti-lo muito, mesmo no meio dos jogos. De fato, ele pode ser visto sorrindo várias vezes enquanto seus oponentes correm para vencê-lo. Todas essas sequências são tão surpreendentes quanto cômicas. No entanto, essas brigas de rua não são organizadas sem uma razão. Seu objetivo é promover o esporte enquanto ensina aos voluntários as regras básicas. É por isso que os irmãos Topral não participam necessariamente de todas as festas de rua. Por outro lado, se Alexander tem uma capacidade extraordinária de vencer alguém, seu irmão, Alex, também possui uma técnica incrível para derrotar todos os seus oponentes, incluindo fisiculturistas com o dobro do tamanho dele. Além disso, Alex conseguiu vencer uma infinidade de competições oficiais. Hoje, ele é reconhecido como lutador profissional na categoria Sênior. No entanto, como os irmãos Topral poderiam alcançar esse nível de experiência? Bem, são necessários anos de treinamento e muita perseverança. O que eles fazem para permanecer no topo? De fato, Alex e Alexander Topral treinam juntos há cerca de 6 anos. Assim, para o treinamento, eles podem ir à academia e jogar alguns jogos contra outros lutadores amadores ou profissionais. Na academia, graças aos inúmeros vídeos em seu canal no YouTube, você pode ver exatamente como os irmãos treinam para estar sempre no topo. Como todos os lutadores de braço dignos desse nome, Alex e Alexander se especializam em treinar pulsos, antebraços, bíceps, ombros e dedos, porque essas partes do corpo devem formar um único bloco. Para isso, os 2 jovens usam equipamentos muito específicos. Isso lhes permite fortalecer os tendões e trabalhar a força muscular sem se preocupar com o volume. Ao longo dos anos, Alex e seu irmão se tornaram excepcionais lutadores de braço. Além disso, os irmãos Topral organizam partidas para melhorar sua técnica. Nessas partidas, Alex e Alexander enfrentam pessoas de força hercúlea. E apesar disso, na maioria dos casos, os irmãos vencem a partida. Isso é extraordinário. No entanto, o treinamento diário não é suficiente para os 2 rapazes. Eles optaram por dietas muito rigorosas para melhorar suas habilidades.
que obviamente já estão altamente desenvolvidas. É preciso dizer que esses dois jovens têm algo impressionante. Agora é a sua vez de comentar sua opinião sobre a queda de braço como esporte. Por outro lado, é John Brzenk, que é considerado o melhor concorrente profissional de luta livre de todos os tempos. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta correta.